Oi, gente, bom dia. Estão por aí? Estão me ouvindo? Estamos sim, Bru. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Cláudia. Vamos começar de caso novo hoje, né? Caso 3, Miss Luciere, todo mundo tem aí a leitura, sabe onde estamos? Me dizendo aí. Aqui no livro é página 134. Não sei se vocês de repente estão com outro material. Se estiverem com o livro é 134, tá bom? Me digam aí se pode começar, se já está todo mundo com livro ou PDF. Vou esperar um ok de vocês. Pode escrever mesmo no chat. Cláudia, cortou. Sim, estamos prontos. Vamos lá. Miss Luciere, 30 anos, Freud. No fim do ano de 1892, um colega conhecido meu encaminhou-me uma jovem que estava sendo tratada por ele de rinite supurativa cronicamente recorrente. Verificou-se em seguida que a obstinada persistência do problema da jovem se devia a uma cárie do osso etmoide. Ultimamente, ela se vinha queixando de alguns sintomas novos, que o competente clínico não pôde mais continuar a atribuir a uma afecção local. Ela perdera todo o sentido do olfato e era quase continuamente perseguida por uma ou duas sensações olfativas subjetivas, que lhe eram muito aflitivas. Além disso, estava desanimada e fatigada e se queixava de peso na cabeça, pouco apetite e perda de eficiência. A jovem, que vivia como governanta na casa do diretor-gerente de uma fábrica nos arredores de Viena, vinha visitar-me de vez em quando em meus horários de consulta. Era de nacionalidade inglesa. Tinha uma constituição delicada, de pigmentação deficiente, mas gozava de boa saúde, salvo por sua afecção nasal. Suas primeiras declarações confirmaram o que o médico me dissera. Sofria de depressão e fadiga e era atormentada por sensações subjetivas do olfato. Quanto aos sintomas histéricos, apresentava uma analgesia geral mais ou menos definida, sem nenhuma perda de sensibilidade tátil, e um exame grosseiro com a mão não revelou nenhuma restrição do campo visual. O interior do seu nariz era inteiramente analgésico e sem reflexo. Ela era sensível à pressão tátil no local, mas a percepção propriamente dita do nariz, como órgão dos sentidos, estava ausente, tanto para estímulos específicos quanto para outros, por exemplo, amônia ou ácido acético. O catarro nasal purulento estava, então, numa fase de melhora. Em nossas primeiras tentativas de tornar a doença inteligível, foi necessário interpretar as sensações olfativas subjetivas, visto que eram alucinações recorrentes, como sintomas histéricos crônicos. Sua depressão talvez fosse o afeto ligado ao trauma, e deveria ser possível encontrar uma experiência em que esses odores, que agora se haviam tornado subjetivos, tivessem sido objetivos. Essa experiência deve ter sido o trauma que as sensações recorrentes do olfato simbolizavam na memória. Talvez seja mais correto considerar as alucinações olfativas recorrentes, em conjunto com a depressão que as acompanhava, como equivalentes de um ataque histérico. A natureza das alucinações recorrentes, a rigor, torna-as inadequadas para desempenharem o papel de sintomas crônicos. Mas, na verdade, essa questão não surgiu num caso como este, que mostrava apenas um desenvolvimento rudimentar. Era essencial, contudo, que as sensações subjetivas do olfato
tivessem tido uma origem especializada de uma natureza que admitisse terem se derivado de algum objeto real bem específico. Essa expectativa foi logo realizada. Quando lhe perguntei qual era o odor pelo qual era mais constantemente perturbada, ela me respondeu: um cheiro de pudim queimado. Assim, eu só precisava presumir que um cheiro de pudim queimado tinha de fato ocorrido na experiência que atuara como trama. É muito comum, sem dúvida, que as sensações olfativas sejam escolhidas como símbolos minêmicos de traumas, mas não foi difícil explicar essa escolha. A paciente vinha sofrendo de rinite sepurativa e, em consequência disso, sua atenção estava especialmente enfocada no nariz e nas sensações nasais. O que eu sabia das circunstâncias da vida da paciente limitava-se ao fato de que duas crianças de quem ela cuidava não tinham mãe. Esta morrera alguns anos antes, em decorrência de uma moléstia aguda. Resolvi, então, fazer do cheiro de pudim queimado o ponto de partida da análise. Descreverei o curso dessa análise como se tivesse ocorrido em condições favoráveis. De fato, o que deveria ter sido uma única sessão estendeu-se por várias. Isso se verificou porque a paciente só podia visitar-me em meus horários de consulta, quando eu só lhe podia dedicar pouco tempo. Além disso, a única discussão dessa natureza costumava estender-se por mais de uma semana, visto que as obrigações dela não lhe permitiram fazer longa viagem da fábrica até minha casa com grande frequência. Costumávamos, portanto, interromper nossa conversa em meio a seu curso e retomar o fio da meada no mesmo ponto na vez seguinte. Miss Lucière não entrou em estado de sonambulismo quando tentei hipnotizá-la. Assim, abri mão do sonambulismo e conduzi toda a sua análise enquanto ela se encontrava num estado que, a rigor, talvez tenha diferido muito pouco de um estado normal. Terei que falar com mais detalhes sobre esse aspecto do meu procedimento técnico. Quando, em 1889, visitei as clínicas de Nancy, ouvi o Dr. Liebelt, o Doyen, decano do hipnotismo, dizer: se ao menos tivéssemos meio de pôr todos os pacientes em estado de sonambulismo, a terapia hipnótica seria a mais poderosa de todas. Na clínica de Berheim, chegava quase a parecer que essa arte realmente existia e que era possível aprendê-la com Berheim. Mas logo tentei praticá-la com meus próprios pacientes. Descobri que, pelos meus poderes, estavam sujeitos a graves limitações e que, quando o sonambulismo não era provocado num paciente, nas 3 primeiras tentativas, eu não tinha nenhum meio de induzir. A percentagem de casos acessíveis ao sonambulismo era muito menor, em minha experiência, do que a relatada por Berheim. Vi-me, por conseguinte, defrontado com a opção de abandonar o método catártico na maioria dos casos que lhe seriam apropriados, ou aventurar-me à inexperiência de empregar esse método sem o sonambulismo, quando a influência hipnótica fosse leve, ou mesmo quando sua existência fosse duvidosa. Aqui a gente começa a ter notícias, então, de uma mudança. Vocês gostam também de, quando vocês leem, assim, casos mais antigos, tudo, né, como esse, de ver de onde as coisas foram surgindo, como elas foram acontecendo? Eu sou meio, assim, emocionada, eu adoro ler dessa forma. Parecia-me indiferente qual o grau de hipnose, de acordo com uma ou outra das escalas propostas para medi-la, que era alcançada nesse estado sonambúlico, pois, como sabemos, de qualquer modo, cada uma das várias formas assumidas pela sugestionabilidade independe das outras.
e a obtenção da catalepsia, de movimentos automáticos e assim por diante, não funciona nem favorecendo, nem prejudicando aquilo de que eu passaria para as minhas finalidades. Ou seja, quero despertar das lembranças esquecidas fossem facilitadas. Além disso, logo abandonei a prática de fazer testes para indicar o grau de hipnose alcançado, visto que num bom número de casos, isso provocava a resistência dos pacientes e abalava sua confiança em mim. Aqui, então, a gente já ouve também da questão de resistência, e quando ele fala que abala a confiança, aqui a gente pode pensar no que hoje é a transferência, e o quanto que a transferência, ela se traduz também nessa confiança necessária que o paciente tem que ter na gente, para que a análise, então, flua. Então, da qual eu necessitava para executar o trabalho psíquico da mais importante. E aqui, quando ele, então, vem trazendo, né, da qual eu necessitava para executar o trabalho psíquico mais importante, continua sendo assim. Quando a gente tem a confiança do paciente na gente abalado, e aí eu não estou falando da confiança que ele pode ter, de repente, no processo, mas sim na posição ali que ele coloca o analista, né, da maneira como ele enxerga e tal, quando tem isso abalado, a gente percebe que não é possível, então, continuar a análise. Ademais, logo comecei a ficar cansado de proferir asseguramentos e ordens, tais como, você vai dormir, durma, e de ouvir o paciente, como tantas vezes acontecia quando o grau de hipnose era leve, reclamar comigo. Mas, doutor, eu não estou dormindo. E de ter, então, que fazer distinções sutis. Não me refiro a um sono comum, mas sim a hipnose. Como vê, você está hipnotizado, não consegue abrir os olhos, e etc. E, de qualquer modo, não há necessidade de que você adormeça, e assim por diante. Estou certo de que muitos outros médicos que praticam a psicoterapia sabem sair dessas dificuldades de forma mais hábil do que eu. Se assim for, hão de poder adotar algum outro método que não o meu. Parece-me, contudo, que quando alguém espera com tanta frequência descobrir-se numa situação embaraçosa pelo uso de determinada palavra, será prudente evitar tanto a palavra quanto o embaraço. Aqui hoje a gente sabe que não, né? Que quando tem alguma palavra ou algum embaraço, obviamente tem algo ali que é preciso não ser evitado. Não no sentido de vai falar desse ponto, vamos expor sobre isso, mas é um ponto de atenção. Quando, portanto, minha primeira tentativa não me conduzia nem ao sonambulismo, nem a um grau de hipnose que acarretasse modificações físicas marcantes, eu abandonava de modo ostensivo a hipnose e pedia apenas concentração. E ordenava ao paciente que se deitasse e deliberadamente fechasse os olhos como meio de alcançar essa concentração. Sabe que essa concentração, hoje em dia, eu vejo que muitas vezes ela é prejudicada, e aí talvez vocês tenham também esse olhar. Existem alguns pacientes de atendimento online que você percebe que eles não estão concentrados na situação, às vezes porque aparece alguma notificação, às vezes por ele estar em casa, ou por alguma coisa. Isso também acontece nos atendimentos presenciais, mas eu vejo que com o online acontece mais. Não sei qual que é a experiência de vocês, se notam isso, se já tiveram alguma situação assim, mas sabe que essa semana, acho que foi essa semana, eu estava dando supervisão para uma psi, e aí ela estava falando justamente de algumas situações em que ela se sentiu desconfortável, porque o paciente estava, vou usar essa palavra assim, extremamente confortável na casa dele e tal, e aí passando dos limites ali do que era necessário, até mesmo na questão de respeito. E isso atrapalha a questão da concentração. É claro que tem o falar livre, é importante que
esteja relaxado, mas é importante que mantenha uma concentração naquilo que está fazendo, né? Não é fazer análise aqui conversando enquanto está mexendo aqui nas coisas, arrumando tal coisa. Enfim, se já tiveram, se alguém quiser compartilhar aí, tem dificuldade com isso, se vocês não têm, se pontuam para os pacientes e todos eles ficam concentrados. Já tive alguns, Bru, de, por exemplo, até perceber alguns movimentos nos olhos, como se tivesse fazendo no computador, né? Isso é a idealização, uma imaginação minha, mas às vezes já imaginei que ele tivesse, de fato, no computador olhando para outras telas, porque o movimento dos olhos denunciava que ele não estava ali realmente 100% na relação terapêutica, não estava ali no processo dele. Então já aconteceu, sim, algumas vezes com alguns pacientes meus. E às vezes a gente tem que pontuar, né? Sabe que eu já tive algumas situações que eu tive que perguntar para a pessoa assim: você tá sozinha? Porque aí é importante trazer, né, essa questão de estar sozinha. Sabe algumas situações que eu ficava meio na dúvida, assim, e eu já questionei, assim, você está num ambiente adequado? E aí eu acho que eu já contei para vocês, não sei se foi aqui nesse grupo, tudo, mas eu já atendi pessoas que, assim, a gente tinha um horário fixo e tal, e aí quando eu atendi, a pessoa estava no salão de beleza, né, quando eu liguei. Pior. Assim, não, né? Não é possível, mas é que atrasou, não sabia, e era caso de adolescente. E obviamente, tem outras questões, né? Por isso, ela não queria estar ali. E aí, estava lá no salão. Já atendi uma outra que eu, em algum momento, percebi esse olhar de me falei, você está sozinha? Ai, não, tem uma amiga aqui comigo e tal. E aí, uma psi também que eu supervisiono, ela disse que dia desses, assim, uma paciente falou que ia atrasar, e aí ela falou, tudo bem, eu aguardo você entrar e tal, e aí ela foi mandar uma mensagem, olha, eu tô aqui com uma amiga, mas ela é muito íntima, tudo bem se ela estiver aqui enquanto eu fizer a sessão? Não, né, não tá tudo bem, infelizmente, assim, não é possível, porque existe sim uma concentração, um respeito, um estar ali de fato, né? Qualquer outra coisa que tire a pessoa dali, daquele ambiente, então já não está fazendo análise. Isso é importante que a gente seja firme em relação a isso. Normalmente eu termino observando o contexto mesmo da sessão, dependendo do momento, né? Quando eu percebo que aí volta para atenção. Eu utilizo, inclusive, até para fazer a intervenção mesmo, porque já aconteceu de estar justamente relacionado com aquilo que ele estava trazendo naquele dia, com o que ela estava trazendo naquele momento. Uhum. É sempre importante mesmo intervir, né? Seja para trazer ele para o processo, seja para dar uma chamada, que também é trazer, né? Acho que é algo para ser trabalhado em análise também, né? Porque se esse sujeito não está implicado no processo analítico, então tem que ver o que está acontecendo. Ou não quer, né? Ou existe uma resistência, ou existe tô nem aí, mas algo existe, né, para que a pessoa não esteja ali. Mas sabe, tem uma coisa que eu já ouvi também de um paciente perto do trabalho, que ele falou assim: não é que eu não quero, não é que eu não sinta vontade, mas é que a ansiedade, cada vez que tem uma notificação, é tanta que eu não consigo não olhar. E ele veio falando dessa questão, assim, de que cada vez, né, que o celular, eu falei, será que não seria necessário ficar longe, desativar, então, todas as notificações na tela, desativar. Quando eu atendia pelo celular, na época da pandemia, eu não atendia nessa frequência que eu atendo hoje online e tal, né? Não era assim, a minha clínica era presencial mesmo e tal. E aí eu comecei a atender pelo celular. Quando as coisas estavam meio bagunçadas, assim, e tal, e aí vinha algumas notificações no celular. Meu, eu colocava o celular no dormir, tinha vezes que, tipo, tirei até eu tirar as notificações e tal, e aprender isso, porque realmente, assim, quando você tá ali que baixa uma notificação, às vezes é automático, né? Você olha e aí você volta. E aí ficar aparecendo a notificação atrapalha. Eu acho que era isso que ele tinha, essa sensação de que era um corte.
sabe? Então ele olhava, aí ele olhava, ele voltava, só que ele também não conseguia não olhar. Então isso também é importante, falar dessa ansiedade, né, dessa dependência ali tecnológica, tipo, eu preciso olhar a qualquer custo, porque senão eu tenho uma sensação de que algo vai acontecer e eu estou perdendo, né? As pessoas, às vezes, demonstram esse sentimento, mas independente do que seja, é importante falar sobre isso. Vamos lá. É possível que, dessa forma, eu obtivesse, com apenas um ligeiro esforço, o mais profundo grau de hipnose possível de ser alcançado naquele caso particular. Mas, ao abrir mão do sonambulismo, talvez me estivesse privando de uma pré-condição sem a qual o método catártico não parecia utilizar, pois esse método era claramente baseado na possibilidade de os pacientes, em seu estado alterado de consciência, terem acesso às lembranças e serem capazes de identificar ligações que não pareciam estar presentes em seu estado de consciência normal. E aí é justamente isso que se abandona, né? Então, essa forma de acesso ao consciente. Não precisa, né, que esteja em sonambulismo e hipnose para acessar o inconsciente. É possível ter acesso e hoje é o que a gente conhece da associação livre. Se a extensão sonambúlica da memória estivesse ausente, também não haveria nenhuma possibilidade de estabelecer quaisquer causas determinantes que o paciente pudesse apresentar ao médico com algo desconhecido para ele, o paciente. E está claro que são precisamente as lembranças patogênicas que, como já tivemos ocasião de dizer em nossa comunicação preliminar, se acham ausentes das lembranças dos pacientes quando estão em estado psíquico normal, ou só se fazem presentes de forma bastante sumária. Esse texto tem nessa edição do livro, quem tiver com esse livro, tá na página 45. Poupei-me desse novo embaraço ao me lembrar de que eu própria vira Bernheim dar provas de que as lembranças dos acontecimentos ocorridos durante o sonambulismo são apenas aparentemente esquecidas no estado de vigília e podem ser revividos por meio de uma ordem delicada e de uma pressão com a mão, destinada a indicar um estado diferente de consciência. Ele havia, por exemplo, dado a uma mulher em estado de sonambulismo uma alucinação negativa, no sentido de que ele não estava mais presente, e depois se esforçava por chamar a atenção dela para si próprio de diversas maneiras diferentes, inclusive algumas de natureza decididamente agressiva. Não teve sucesso. Depois de ela ser despertada, ele lhe pediu que contasse o que fizera, enquanto ela achava que ele não estava mais lá. Surpresa, ela respondeu nada a saber a esse respeito. Mas ele não aceitou essa resposta, insistindo que ela podia recordar-se de tudo, e pôs a mão em sua testa a fim de ajudá-la a lembrar. E vejam só, ela acabou por descrever tudo o que aparentemente não havia percebido durante o sonambulismo, e aparentemente não havia recordado no estado de vigília. Essa surpreendente e instrutiva experiência me serviu de modelo. Resolvi, a partir do pressuposto de que meus pacientes sabiam tudo que tinha qualquer significado patogênico e que se tratava apenas de uma questão de obrigá-los a comunicá-lo. Assim, quando alcançavam a um ponto em que, depois de formular ao paciente uma pergunta como há quanto tempo tem esse sintoma? Ou qual foi sua origem? Recebia como resposta, realmente não sei. Eu prosseguia da seguinte maneira. Colocava a mão na testa do paciente ou lhe tomava a cabeça entre a mão e dizia, você pensará nisso sob a pressão da minha mão. No momento em que eu relaxar a pressão, verá algo à sua frente, ou algo aparecerá em sua cabeça. Agarre. Será que estamos procurando? E então... Não, será o que estamos procurando. E então,
o que foi que viu ou o que foi que lhe ocorreu. Bem bom, né? Ter uma crise de tosse agora. Vou esperar passar, tá? Gente, quem não tá com rinite, sinusite ou com crise de tosse, eu peguei dos meus filhos. Tenso. Acabou? Não. Bom, né? Eu falei ter uma crise de tosse. Olha o Caio trazendo pastilha. Obrigada, amor. Deixa eu arrumar aqui. Nas primeiras ocasiões, nossa, vocês estão conseguindo entender? Que agora eu fiquei rouca. Me digam aí, vocês estão conseguindo entender, senão a gente... Tá tranquilo pra Sim, ai, gente, desculpa. Criança vai para a escola e fica doente, aí a mãe fica doente quando os filhos saram. Quem é mãe vai saber. Né, vamos lá. Nas primeiras ocasiões em que usei esse método, não foi com a Miss Lucière. Vou ler a nota de rodapé, tá? A primeira vez que Freud empregou a técnica da pressão parece ter sido com a senhorita Elizabeth von R. Embora sua afirmação ali não seja inteiramente destituída de ambiguidade. Outros relatos sobre esse método, além dos constantes no texto adiante e no trecho que acabamos de mencionar, serão encontrados nas páginas 177 e 237 e as sequências. Há uma ligeira incongruência visível nesses relatos. Neste, disse a paciente que ela verá algo ou terá alguma ideia no momento em que eu relaxar a pressão. Diz-lhe que isso ocorrerá no momento da pressão. E na página 285, que ocorrerá enquanto a pressão durar. Não se sabe exatamente quando Freud abandonou essa técnica da pressão. Com certeza o fez antes de 1904, visto que em sua contribuição daquela data ao livro de Lowenfield sobre as sessões, ele assinala explicitamente que evitava de qualquer maneira tocar em seus pacientes. Mas parece provável que já houvesse desistido dessa prática antes de 1900, pois não faz nenhuma menção a ela no breve relato de seu método apresentado próximo ao começo do capítulo 2 da interpretação dos sonhos. A propósito, nesse último trecho, Freud ainda recomenda que o paciente mantenha os olhos fechados durante a análise. Esse último remanescente do método hipnótico original, além de ficar deitado. Também foi explicitamente contraindicado na frase já citada de sua contribuição de Lowenfield. Dispomos de informação bastante exatas do emprego por Freud do hipnotismo propriamente dita. Numa carta a Fliess, de 28 de dezembro de 87, de 1950, carta 2, ele escreveu: nessas últimas semanas, atirei-me à hipnose, e numa conferência proferida em Medizinsk, de Viena, em dezembro de 1904, declarou: não tenho utilizado a hipnose para fins terapêuticos há cerca de 8 anos, salvo em alguns experimentos especiais. Seu uso do hipnotismo, portanto, ocorreu aproximadamente entre 1887 e 1896. Com respeito à técnica da pressão, ver também o segundo artigo sobre as neuropsicoses de defesa.
Nas primeiras ocasiões em que usei esse método, eu próprio me surpreendi ao constatar que ele me proporcionava precisamente os resultados de que eu necessitava, e posso afirmar com segurança que quase nunca me deixou em dificuldades desde então. Sempre apontou o caminho de que a análise deveria seguir e me permitiu conduzir cada uma dessas análises até o fim sem emprego do sonambulismo. Afinal, fiquei tão confiante que, quando os pacientes respondiam não vejam nada ou nada me ocorreu, podia descartar essa afirmação como uma impossibilidade e assegurar-lhes que, por certo, haviam ficado conscientes do que se desejava, mas se recusavam a acreditar que fosse aquilo que o rejeitava. Dizia-lhes que estava pronto a repetir o método quantas vezes desejassem, e que eles veriam a mesma coisa todas as vezes. Invariavelmente, eu tinha razão. Os pacientes ainda não tinham aprendido a relaxar sua faculdade crítica. Haviam rejeitado a lembrança que surgira, ou a ideia de que eles tinham lhe ocorrido, sob a alegação de que não servia e era uma interrupção irrelevante. E depois que a relatavam a mim, ela sempre revelava ser aquilo que se desejava. Às vezes, quando após 3 ou 4 pressões, eu tinha por fim extraído a informação, o paciente replicava: aliás, eu de fato já sabia disso desde a primeira vez, mas era justamente o que eu não queria dizer. Ou então, eu tinha a esperança de que não fosse isso. E isso a gente vê até hoje, né? Isso é o que muitas vezes a gente ouve ou presencia ali, de alguma maneira, nos nossos pacientes, com os nossos, né, pacientes. Era trabalhosa essa questão de ampliar o que supunha ser uma consciência limitada, muito mais trabalhosa, pelo menos, do que uma investigação durante o sonambulismo. Não obstante, tornou-se independente do sonambulismo e me proporcionou uma compreensão dos motivos que muitas vezes determinam o esquecimento das lembranças. Posso afirmar que esse esquecimento é muitas vezes intencional e desejado, e seu êxito nunca é mais do que aparente. Achei ainda mais surpreendente, talvez que pelo mesmo método fosse possível fazer retornarem números e datas que, a um exame superficial, há muitos tinham sido esquecidos, e assim revelar como a memória pode ser inesperadamente precisa. O fato de, ao procurarmos números e datas, nossa escolha ser tão limitada permite-nos chamar em nosso auxílio uma proposição que nos é familiar a partir da teoria da afasia, ou seja, quer reconhecer alguma coisa é uma tarefa mais leve para a memória do que pensar nela espontaneamente. Aqui na nota de rodapé, Freud havia escrito seu livro sobre a afasia não muito tempo antes. Assim, quando o paciente é incapaz de recordar-se do ano, mês ou dia em que um fato particular ocorreu, podemos repetir-lhe os números dos anos possivelmente relevantes, os nomes dos 12 meses e os 31 números dos dias do mês, assegurando-lhe que, quando chegarmos ao número certo, ao nome certo, seus olhos se abrirão por sua livre vontade, ou ele sentirá qual o certo. Na grande maioria dos casos, de fato, o paciente se decide por uma data particular. Com grande frequência, como no caso da senhora Cassily M., é possível comprovar por documentos do período em questão qual a data foi reconhecida de forma correta, enquanto em outros casos e em outras ocasiões, a indiscutível exatidão da data escolhida pode ser inferida pelo contexto dos fatos recordados. Por exemplo,
Depois que uma paciente teve sua atenção atraída para a data que se tinha chegado por esse método de contagem, ela disse: ora, esse é o aniversário do meu pai. E acrescentou: é claro, foi por ser aniversário dele que eu estava esperando o acontecimento de que estávamos falando. Aqui, só de passagem, posso tocar nesse tema. A conclusão que extraí de todas essas observações foi que as experiências que desempenharam um papel patogênico importante, junto com todos os seus concomitantes secundários, são retidos com exatidão na memória do paciente, mesmo quando parecem ter sido esquecidas, quando ela é incapaz de relembrá-las. Sabe que aqui eu tenho um post lá no feed que traz uma expressão que as pessoas falam que crianças esquecem. Quando a gente fala dessa questão, né, não sei se vocês já ouviram isso, mas é bem comum a gente ouvir adultos dizendo: a criança nem vai lembrar disso. E quando a gente fala de trauma, quando a gente fala dessa questão, que, né, o Freud fala do que é patogênico, então, né, que tem um papel patogênico, a gente não fala exatamente da memória em si, do fato acontecido, né, do ato, apesar de que isso também pode ser possível de lembrar. Mas a gente fala dos sentimentos, das sensações, dos afetos que estavam envolvidos naquela situação. Por vezes é uma cena que não tem uma clareza sobre o que tem naquela cena, sobre exatamente a exatidão dela, quando aconteceu, né, com que idade exatamente. Mas o afeto sentido ali, a sensação que aquilo proporcionou, é o que muitas vezes é interessante e importante da gente pensar. Então, não é a criança esquece ou não esquece. Talvez esqueça de algo, mas a marca que aquilo fez nela é marca. E isso não se apaga. Né? Faz sentido aí para vocês? Todo sentido. Tem coisas da nossa infância que a gente não sabe dizer muito bem, né? Mas com certeza você consegue acessar o afeto que isso te traz. Assim. Vou ler a nota de rodapé aqui, tá? Um exemplo da técnica acima descrito de proceder à pesquisa em estados não sonambúlicos, isto é, quando não há nenhuma ampliação da consciência, descreverei uma situação que analisei nos últimos dias. A Má colocou aqui, a marca que o sentimento daquele momento causado sempre fica registrado. Exatamente isso. Eu estava tratando de uma mulher de 38 anos que sofria de neurose de angústia, agorafobia, ataques de medo de morte e etc. Como muitas dessas pacientes, ela relutava em admitir que adquiria essas perturbações em sua vida de casado e gostaria de retroagi-las para o início de sua juventude. Assim, contou-me que tinha 17 anos quando teve o primeiro acesso de tontura na rua, com angústia e sensações de desmaio em sua pequena cidade natal. E esses acessos tinham voltado de vez em quando, até que há alguns anos tinham dado origem a seu distúrbio atual. Suspeitei de que esses primeiros acessos de tontura, nas quais a angústia recusava cada vez mais para o segundo plano, tinham sido histéricos, e resolvi proceder a uma análise deles. De início, ela apenas sabia que esse primeiro ataque sobreviera quando ela estava fazendo compras na rua principal. O que a senhora ia comprar? Coisas diferentes, creio. Eram para um baile para o qual eu tinha sido convidada. Quando esse baile ia ser realizado? 2 dias depois, acho. Alguma coisa deve ter acontecido para agitá-la alguns dias antes. Algo que a impressionou. Não consigo pensar em nada. Afinal de contas, isso aconteceu há 21 anos. Isso não faz diferença. Você se lembrará do mesmo modo. Farei pressão sobre sua cabeça e quando relaxar a pressão, você pensará em alguma coisa ou verá algo e deverá dizer-me o que é. Utilizei esse método, mas ela permaneceu silenciosa. Então, não lhe ocorreu nada?
Pensei numa coisa, mas não pode ter nenhuma ligação com isso. De qualquer maneira, diga. Pensei numa amiga, uma moça que já morreu. Mas ela morreu quando eu tinha 18 anos, isso é, um ano depois. Vejamos. Vamos nos apegar a esse ponto. E essa sua amiga? Sua morte foi um grande choque para mim, pois eu costumava estar sempre com ela. Algumas semanas antes, outra moça tinha morrido, e isso causara grande agitação na cidade. Logo, eu devia mesmo ter 17 anos na época. Está vendo? Eu lhe disse que podíamos confiar nas coisas que lhe vêm à cabeça sob pressão da minha mão. Agora, pode lembrar-se do que estava pensando quando ficou tonta na rua? Não estava pensando em nada, apenas me senti tonta. Isso não é possível. Esses estados nunca acontecem sem serem acompanhados por alguma ideia. Pressionarei mais uma vez e você recordará o pensamento que teve. Então, o que lhe ocorreu? A ideia de que eu sou a terceira. O que significa isso? Quando tive o acesso de tontura, devo ter pensado. Agora estou morrendo, como as outras duas moças. Essa foi a ideia, então. Quando estava tendo o acesso, pensou em sua amiga. Então, a morte dela deve ter lhe causado forte impressão. Sim, causou. Lembro-me agora de que, quando tive a notícia da morte dela, achei terrível estar indo a um baile enquanto ela estava morta. Mas eu vinha aguardando o baile com tanta expectativa e estava tão atarefada com os preparativos para ele que não queria sequer pensar no que havia acontecido. Podemos observar aqui um recalcamento deliberado para fora da consciência, que tornou patogênica a lembrança que a paciente tinha da amiga. E aqui parece que tinha uma sensação de culpa também, né? O ataque agora estava explicado até certo ponto, mas eu ainda precisava saber de algum fator desencadeador que pudesse ter provocado a lembrança naquela ocasião específica. Fiz o que veio a ser uma conjectura feliz. Você se lembra exatamente da rua em que estava então andando? Com certeza, era a rua principal, com suas casas antigas. Ainda posso vê-las. E onde morava sua amiga? Numa casa na mesma rua. Acabara de passar por essa casa e tive o ataque umas 2 casas adiante. Então, quando você passou pela casa, ela fez recordar-se de sua amiga morta. E mais uma vez você foi dominada pelo contraste em que não queria pensar. Eu ainda não estava satisfeito. Talvez, pensei, houvesse algo mais em ação que também teria despertado ou reforçado a disposição histérica de uma moça que até então fora normal. Minhas suspeitas voltaram-se para suas regras como um fator apropriado, e perguntei: sabe em que período do mês sua menstruação apareceu? A pergunta não foi bem recebida. O senhor espera que eu também saiba disso? Só posso lhe dizer que ela vinha muito raramente e com grande irregularidade. Quando tinha 17 anos, só fiquei menstruada uma vez. Muito bem, pois então vamos descobrir quando foi essa vez, fazendo uma contagem. Foi o que fiz, e ela se resolveu em definitivo por determinado mês e ficou hesitando entre 2 dias, pouco antes da data de um feriado fixo. Isso se encaixa de alguma maneira com a data do baile? Ela respondeu timidamente. O baile foi no feriado. E agora também me recordo da impressão que causou o fato de a minha única menstruação naquele ano ter caído logo antes do baile. Era meu primeiro baile. Não há agora nenhuma dificuldade em reconstituir a interligação dos fatos, e podemos, assim, penetrar no mecanismo desse ataque histérico. É verdade que a obtenção desse resultado foi uma tarefa trabalhosa. Exigiu inteira confiança em minha técnica, por um lado, e a ocorrência paciente de algumas ideias chaves para que pudesse redespertar esses detalhes de uma experiência esquecida há 21 anos numa pessoa cética que, na verdade, estava em estado de vigília. Uma vez atravessadas todas as etapas, porém, tudo se encaixou. Deixa eu ver aqui.
Vamos ver se dá para a gente continuar mais um pouco. Após essa longa, mas inevitável digressão, voltarei ao caso de Miss Lucière. Como disse, portanto, minhas tentativas de hipnose com ela não produziram sonambulismo. Ela simplesmente ficava deitada, quieta, num estado acessível a um discreto grau de influência, com os olhos fechados o tempo todo, as feições um pouco rígidas e sem mexer nem as mãos nem os pés. Perguntei-lhe se conseguia lembrar-se da ocasião em que sentira pela primeira vez o cheiro de pudim queimado. Ah, sim, sei exatamente. Foi há uns 2 meses, 2 dias antes do meu aniversário. Estava com as crianças na sala de aula e brincava de cozinhar com elas. Eram 2 meninas. Fiquei pensando aqui. Quem que hoje, com essa cobrança toda que a gente faz, se sentiria confortável de ficar indagando sobre o cheiro de um pudim queimado? Hoje em dia a gente se cobra muito mais nesse sentido, né? Não tem esse olhar de, não sei se curiosidade ou de experimentação, de ir trazendo relevância para aquilo que o paciente traz. Às vezes só dizendo, isso daqui é um pudim queimado e deixa para lá. Assim como, uma vez também já escrevi sobre isso, quando a pessoa fala do sintoma, eu tenho toque. Tá bom, então tem toque, a gente vai seguindo a partir daí. E do quanto que é importante entender, tá, mas o que que é esse toque para essa pessoa? E aí essa paciente perguntou assim, eu tenho toque, você sabe o que que é? Eu falei, não. E ela, não? Como é que você não sabe o que que é toque? Eu falei, não, seu eu não sei o que que é, mas a gente pode falar disso. Então, independente de ser uma coisa tipo um cheiro de pudim queimado ou toque, estejam atentas nisso, do que é aquilo para aquela pessoa, porque a gente sempre trabalha com essa questão de subjetividade, de algo que é único. Então, se está trazendo isso, pode ser algo importante, né? O significado daquilo. Bruna, por isso que eu acho sempre Oi? importante a gente perguntar para o paciente o que que significa aquilo para ela, sabe? Tipo, o que que aquela palavra significa. Vamos supor, surtar. O que que significa o surtar para você? Porque daí a gente vai conseguir entender o que que é aquilo para ela, sabe? Tipo, Com toda certeza, Chay. Eu tive uma professora na faculdade que eu detestava ela como professora. Detestava. E aí, falavam assim, tomara que a gente não escolha, tipo, a fulana para ser supervisora. E eu falava, nossa, eu não vou escolher de jeito nenhum e tal. E eu achava ela muito, não gosto. Sabe aquele professor que você não entende a matéria, e aí você pega a birra do professor e tal. Aí eu tive que escolher, então, né, o estágio, e aí eu sempre escolhi fazer estágio no que era ali na faculdade chamado de abordagem, então, psicanalítica. E ela era psicanalista, né? E aí eu escolhi o estágio que eu queria, tinha a vaga, tudo. Quando chegou lá no primeiro dia, eis que era bendito da professora. E, ela era maravilhosa, foi uma surpresa boa, assim, no começo, quando eu entrei, eu falei assim, Fê, mas ela foi incrível, passei o ano inteiro com ela sendo minha supervisora lá, e assim, eu aprendi muito, mas ela, eu falava assim, cara, eu vou ser chata desse jeito, porque ela era assim, a pessoa falou que surtou, o que é o surto? Não, ela disse que surtou lá porque estava com ciúmes. Ah, sim. Mas o que que é os ciúmes? E aí ela ficava, mas o que que é isso? Mas o que que é isso? Mas o que... Sabe, fazendo esse exercício, eu falava, meu Deus, mas vamos chegar aonde com isso? E aí ela sempre falava, a gente vai chegar onde a gente tem que chegar. Mas é importante questionar o que é aquilo, porque senão a gente parte de um lugar de suposição. Eu tive um surto. A gente pode entender, sei lá, que a paciente gritou, que se descontrolou. Tá, mas gritar necessariamente é um surto? Se descontrolar, né? Bruna, falando particularmente aqui de mim, eu não grito.
Então, quando alguém fala assim, eu surtei, eu imagino alguém gritando e tal, porque eu tenho muita dificuldade até de falar alto, assim, pra mim é difícil. Não que eu não fique brava, não que eu não tenha meus surtos, tá, gente? Não é isso, mas eu tenho uma dificuldade de gritar, não consigo gritar nem quando eu tô brava, nem quando eu tô com raiva, de jeito nenhum. E aí, eu já pensei, nossa, surtou, tipo, olha, super gritou e tal. Só que, se uma pessoa tivesse, né, se a minha analista, ela tivesse fazendo análise e eu falasse para ela, nossa, surtei com os meus filhos, e ela não me perguntasse, ela não, né, o que foi esse surto, ela não conseguiria chegar à questão, por exemplo, de que eu não consigo gritar. Eu, hoje, não conseguir gritar, não é uma questão para mim, que não é algo que eu tenho vontade de fazer, e eu lido com a minha raiva de uma outra maneira. Mas, por exemplo, podia-se trabalhar a questão de como que trabalha a raiva, né? Então, claro que eu estou dando um exemplo muito real, mas assim, superficial, mas para trazer exatamente isso que você está falando, Chay, e contribuir com essa fala que era dela, de é preciso que a gente vá a fundo, porque nunca é só, surtei ponto. É tudo que envolve aquilo. E quando a gente entra nesses questionamentos, a gente consegue chegar em que é o ouro ali daquilo que a pessoa está falando. E aí, obviamente, tá, gente? Eu não estou dizendo que diante de uma análise de alguém, você deva ficar insistentemente perguntando uma coisa fechada. Mas o quê? Como? Fala mais. Não sei o quê. Não desse jeito enrijecido. Não é isso. Mas é importante que você tenha o entendimento de que é necessário aprofundar naquilo. Como você vai fazer isso? Eu não sei, porque eu não tenho como dizer, né? A gente nunca tem como dizer, faça exatamente assim. Mas que você tenha em mente de que é preciso questionar aquilo e não levar como verdade. Principalmente a questão que traz o sintoma, né, de uma pessoa que ela traz, ou então o diagnóstico. E não levar como verdade, não no sentido de que aquela pessoa está mentindo, que ela não sente aquilo, mas dessa verdade universal. Surto é X coisa e ponto. Ciúme é X coisa e ponto. Não. Ciúmes é aquilo para aquela pessoa. Beleza? Deixa eu anotar aqui onde a gente parou. Ó, vamos parar na página 141. Eu vou terminar na página 141, logo no primeiro parágrafo, porque aí vai fazer mais sentido para a gente voltar na próxima leitura. Porque senão eu vou ficar tossindo e não vai dar certo. Tudo bem? Tudo certo. Aqui no livro, então, página 141. Anotem aí, e aí o parágrafo é, após essa aluna. Gente, alguém falou? Não vi aqui quem foi. Eu só falei que tudo certo. Então, tá bom. Vocês não ligam a câmera, e aí eu não sei como é que tá aí para vocês, né? Outro puxão de orelha, assim. Puxão de orelha todas as vezes, quero nem saber. Ó, até semana que vem. Espero que tenha contribuído aí, que tenha gerado algum insight, alguma movimentação. Na próxima semana, então, a gente se vê às 11. Pode deixar, Isla. Vou pedir para mandar, então, lá no grupo, tá? Beijo, gente. Até semana que vem. Até, bom feriado para vocês. Feliz Páscoa. Beijo. Beijo.